Hoje vamos ver encapsulamento, além de aprender sobre os métodos getters e setters, e também as palavras reservadas, this, public, protect e private. Bem-vindos ao canal Vem Codar Brasil. Hoje vamos aprender o que é o método construtor, os métodos getters e setters, o uso da palavra reservada this e também, de uma maneira mais breve, assim, as palavras public, protected e private. Elas vão ser mais usadas em aulas posteriores para explicar melhor aí os conceitos de programação orientada a objetos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o método construtor. Como é que se inicia, então? Antes, o que é o método construtor? O método construtor em Java é usado para iniciar objetos de uma classe. Ele é um tipo especial de método que é executado automaticamente quando um objeto é criado a partir de uma classe. O construtor é responsável por definir os valores iniciais dos atributos da classe e executar outras operações, se necessárias, para a configuração inicial do objeto. Ele pode ter um ou mais parâmetros que são usados para passar argumentos necessários para a inicialização do objeto. Ok, pessoal? Vamos aqui começar então. Como é que nós fazemos um construtor? Iniciamos public, pegamos então o nome da classe, nesse caso aqui, pessoa, essa classe, pessoa, abrindo os parênteses e chaves. Diferente do método comum, nós não colocamos um retorno, não colocamos void, string, boolean ou integer, nenhum retorno aqui no nosso método. Como eu falei, nós passamos parâmetros. Quais são os parâmetros para a pessoa? Se nós quiséssemos, por exemplo, aqui nós estamos iniciando, forçando aqui o valor direto dentro da classe, né? Nós instanciamos a classe e damos um valor a elas. Mas nós poderíamos fazer isso ao iniciar a nossa instância aqui de pessoa, né? Nós criamos o objeto pessoas, né? Damos o nome de P1. Nós poderíamos passar direto aqui, né? Para isso que serve o construtor, para iniciar já com os valores. Quais valores nós queremos? E aqui nós vamos ter que prestar mais atenção para não confundir, tá? String, nome. String, nome. E int, int, idade. Pronto, nós temos nossos parâmetros aqui. Agora, nós vamos usar uma chave, a chave this, né? Ela é responsável por usar tudo aquilo que está dentro de uma classe. Por exemplo, this.nome igual nome. O que acontece? Esse this, a palavra this em inglês significa este, esta, isto, né? Então, quando a gente fala this, vamos falar esta classe. O que é esta classe? É tudo isso aqui. É o que está dentro da nossa classe pessoa. Tá? Então, dentro da nossa classe, nós queremos nesta classe o nome, que é a nossa variável aqui, o nosso atributo que nós declaramos no início da nossa classe. Nós também usamos este nome. O que é o nome? É o nosso parâmetro aqui. Tem uma cachorrada aqui latindo. Enfim. This.idade igual a idade. Bem dizer, vocês estão vendo que deu um erro agora? Nós poderíamos também criar um construtor vazio. Public, pessoa,
Fechamos. Agora o nosso erro vai sair. Ah, pessoal, se vocês estiverem ouvindo uma cachorrada aí, me desculpem. Não sei se vocês se lembram, mas nós não declaramos a pessoa 3, né? O P3 aqui. Nós podemos então fazer uma inicialização automática. Em vez de passarmos direto o valor, passarmos aqui. Tá, mas antes vamos executar o nosso programa. Vamos executar aqui em cima, compilando nosso código e vamos ver. Temos aqui o John e temos a Maria. Ambos estão aqui. John com 19, o valor true, e Maria, valor 18 e o status true. Lembra que eu criei um verificar pessoa, se o valor estava vazio e se a idade fosse igual a 0, nós colocaríamos, se fosse o oposto disso, né? Se tem alguma coisa escrita, ele mostra verdadeiro, se não tiver nada escrito, ele mostra falso. Então, já que nós passamos aqui o valor diretamente para a variável, nós vamos passar agora direto no nosso objeto, na criação do nosso objeto aqui. Vamos passar em um nome. O que vocês pensam em um nome aí? Pedro. Eu não sou muito criativo, então vou dar os nomes em padrão. Pedro, ele tem 20 anos. E separado, os valores dos parâmetros são separados por vírgula. Agora, se nós executarmos outra vez o nosso programa, compilamos e voilá! Vê que agora o Pedro, que antes estava com valor vazio porque nós não havíamos declarado aqui, como no João e Maria, agora ele passa a aparecer aqui. Se nós, por exemplo, não tivéssemos criado o construtor vazio, vamos comentar aqui. Ctrl Shift C para fazer isso aí, né? Comentar um comentário automático. Ele vai reclamar, porque ele está precisando que passe valores aqui. Vamos dar um valor diferente aqui. Valor A por 6. Uma string S. Valor 9. Se salvarmos, ele vai funcionar também. Compilamos. Ah, peraí, tem que comentar aqui. Compilamos. Aparece o valor S9. É a mesma coisa. E se nós fizéssemos vazio, ele vai dar erro, porque precisamos do nosso método construtor vazio aqui, né? Vamos desfazer o que eu fiz aqui há pouco tempo. Vamos desfazer aqui o comentário. Vou tirar os nomes também. Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui não. Ctrl Y, Ctrl Y. Voltamos. Salvamos. Vamos ver o que nós precisamos conversar. Sobre o getter e setter. Bom, existem duas maneiras. Tu pode criar na mão ou usar a própria IDE, o próprio Eclipse, para gerar esses métodos. Tá, pessoal? Eu vou clicar aqui no Mzinho, no sinal de menos, para dar uma minimizada aqui, tá? Nos métodos que criamos na aula passada. Não se esquece, né, pessoal, de deixar o like e dar uma força no canal. Bom, para criar o método gets e setters, tu pode clicar com o botão direito, vir em source, né? E vamos aqui, ó, a própria IDE de ajuda, ó. Generate getters and setters. O de vocês deve estar, se tiver em português, deve estar aí, sei lá, pesquisa, sei lá. E daí vocês procuram gerar gets e setters. Vai abrir esta janela, daí vocês selecionam a idade e nome e clica aqui embaixo em generar. Gerou automaticamente para nós. Vamos dar um espacinho aqui, grudado. Como é que funciona o get e setter? Eles nada mais são do que métodos comuns. Resumindo, o método getter and setter são importantes porque permitem que os atributos de uma classe sejam acessados
e modificados de forma controlada, garantindo a encapsulação e segurança do objeto. Eles também são usados para impor regras de validação na hora de modificar os valores dos atributos. Beleza? Basicamente isso. Como é que funciona um método getter em setter? Vamos começar pelo setter. O setter quer dizer que está setando, configurando ou dando um valor à variável. Enfim, vamos aqui para o nosso método novamente. Vê que quando você está setando um valor, dando um valor, ele não pede retorno, porque nós não estamos retornando, nós estamos dizendo, nós queremos dar um valor. Então nós usamos outra vez o this, como eu falei antes, ele tem acesso à classe. E o que nós queremos pegar da classe? O nome. Exatamente o nome. Pegamos o nome, nosso atributo nome, e o parâmetro da nossa classe aqui, nome, e passamos o valor que vai ser recebido aqui, vai ser passado para cá. Já no get, ele é diferente. Nós queremos chamar o valor que existe dentro da nossa classe. Qual que é o valor? Name, quer dizer, nome. Ele é uma string. Como é que nós fazemos para usá-lo, então? A mesma coisa, idade, né, pessoal? A gente seta a idade, a gente passa o valor, passamos esse valor para cá, e esse valor vai para nossa classe. Então, no nosso public static void main, onde nós executamos a nossa classe, nós não vamos mais fazer isso aqui. Vamos fazer algo parecido, na verdade. Vamos apagar aqui. Vamos começar por P1. P1 ponto set nome P1 ponto set idade. Não me lembro quem era, eu acho que era John, né? João, sei lá. John tem 18 anos. Bom, pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção que nós vamos entrar no assunto de encapsulamento. Eu meio que já deixei algo preparado aqui, já a gente foi fazendo aqui junto, mas eu quero que vocês tenham agora o conceito claro para que as coisas comecem a fazer sentido para vocês. O encapsulamento é esconder a implementação interna de um objeto e permitir que ela seja acessada por meio de uma interface pública. O que isso quer dizer? Em outras palavras, o encapsulamento permite que os dados dentro de um objeto sejam protegidos de modificações externas não autorizadas e garante que os dados sejam acessados e manipulados apenas de acordo com as regras definidas pelo programador. O que nós fizemos agora? Nós fizemos o gets e setters. Isso nós chamamos de encapsulamento. Mas para isso nós temos que manter as nossas variáveis privadas. Nós temos elas aqui públicas, né? Public. Nós temos que fazer private. Mas eu quero que vocês vejam um negócio aqui, ó. Vou compilar o código. Agora nós temos apenas João e o Pedro que nós criamos aqui. Eu vou até mesmo comentar esse Pedro aqui só para que nós tenhamos uma informação só na tela. E compilamos outra vez. Beleza? Temos os valores vazios também aqui. Vou lá de novo. Ctrl Shift S. Ctrl Shift C. Ctrl F. Beleza, vamos compilá-lo. John. Tá, mas se é para prevenir que nós fazemos uma alteração direta, mas nós estamos fazendo uma alteração direta, não estamos? E se fizéssemos assim, P1 ponto nome igual agora Pedro. O que vai acontecer agora? Vamos compilá-lo. Pedro.
que aconteceu? Ele executou essa linha, setou o valor dentro da nossa variável aqui, setNome. setNome passou para o this e manteve o nosso status aqui, alterou a nossa variável dentro da nossa classe pessoa. Fizemos a mesma coisa com idade e depois nós acessamos direto a variável e demos o nome de Pedro. O que aconteceu? Esse nome reescreveu John. Tá, mas não era isso que nós queríamos. O que nós podemos fazer para melhorar a segurança? Nós podemos trocar para private. O que acontece agora com private? Viu que começou a dar um monte de erro no nosso código, né? Vou mudar aqui também já para private. Pronto, deu erro no nosso. Aqui, eu não sei porque tá dando erro. Eu acho que é porque escrevi errado. E é A. O erro não era pra dar aqui, era só pra dar no main. Escrito errado. Aqui, ó. Por que aconteceu isso aqui? Agora começa a entrar aquilo que eu falei no início, que nós falaríamos sobre private, public e protected. Tá. Vamos falar um pouquinho ali sobre revisar o que é a palavra this, né? A palavra reservada this é usada para se referir ao objeto atual da classe em que está sendo utilizado. Ela também é útil para evitar ambiguidades entre variáveis locais e atributos de classe, e pode ser usada para acessar atributos, chamar métodos ou passar o objeto atual como parâmetro. Que é o que aconteceu aqui, para evitar ambiguidade, não ter dois nomes aqui assim, por exemplo, nós usamos this para dizer que é a variável da classe, né? O atributo da classe, né? Podemos fazer a mesma coisa com os métodos, sim, mas por hora não vamos fazê-lo. Tá, como é que funciona agora o escopo? Essa variável que é declarada dentro do nosso parâmetro, do nosso método construtor, vai ser somente disponível dentro do nosso escopo do construtor, dentro do nosso bloquinho aqui, ó. Ela não é, esse nome aqui não é usado em nenhum outro lugar do nosso projeto, tá? Podemos até fazer o seguinte, mudar aqui só para dizer que é N de nome, para vocês verem que existe uma diferença e que esse nome que nós estamos usando aqui, por exemplo, nos nossos gets e setters, é o do nosso atributo aqui da nossa classe, beleza? Podemos fazer a mesma coisa com idade, dizer que é só i. Geralmente, pessoal, a gente usa o mesmo nome mesmo, que é questão de boas práticas. E aqui vocês veem que acontece a mesma coisa, ó. Dentro do escopo, nós temos aí, nós declaramos o nosso parâmetro aqui, o nome, e ele vai ser usado aqui. Esse nome só é usado dentro do setNome, do nosso método get, do nosso método set, tá? Poderíamos fazer a mesma coisa. Podíamos dizer outra coisa, sei lá, A, S, D, que é a ordem das teclas do teclado. Tá? Podemos dar o nome que quiser, mas não faz sentido isso, né? A pessoa vai ler o que é um ASD, não faz ideia, então deixa nome mesmo. Aqui em cima eu vou deixar só NI, só para vocês verem que terem essa diferenciação clara na mente de vocês. E o que aconteceu? Como ela é private, ela só dá acesso a essas variáveis nome e idade, só podem ser acessadas dentro da nossa classe pessoas, exclusivamente dentro da classe pessoa. E aí entra o conceito de encapsulamento. Nós estamos encapsulando, e quando nós fazemos o get e setter, nós não estamos alterando a variável diretamente, nós estamos criando um método que vai alterá-la. E aí sim nós podemos fazer uma validação dentro do nosso
set, por exemplo, na hora de salvar o valor. Mais tarde nós vamos fazer isso. E por ser privado, nós estamos aqui, ó, fora da nossa classe. Nós estamos aqui, ó, nosso main, ele é fora, ele não está dentro da mesma classe, ele está em outro pacote, então, como ele não é público, ele não consegue ser acessado aqui. Entretanto, como é que nós conseguimos dar o valor aqui, então? Vamos salvar aqui para ver. Ainda aparece John. Então nós estamos sim fora da nossa classe. Estamos sim dando o valor para a pessoa. Dando nome e idade. Mas como isso? Acontece que os nossos métodos gets e setters, eles são públicos. Então eu consigo acessá-los fora da minha classe pessoa. Entra no pacote starter main, eu consigo acessá-los por aqui. Aí seria interessante nós fazermos um... Porque, resumindo, seria a mesma coisa que colocasse P1 aqui, ponto nome, igual a isso, vazio. Deixar público seria bem mais fácil, né? Mas então por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos esse encapsulamento? E agora nós podemos colocar uma regra de negócio. Por exemplo, toda vez que eu der nome a uma pessoa e uma idade a uma pessoa, nós colocamos uma lógica aqui dentro. Nós até criamos aqui na aula passada o método verificar pessoa, né? E apresentar a pessoa. O verificar pessoa já tem aqui, ó, um método para nós, aqui, ó. Copiá-lo. Vamos entrar aqui em set nome. Apaga a parte de idade, porque a idade não é aqui. Ele também não é um... Não, estamos retornando booleano. O que nós vamos fazer agora? Ó, se for vazio, nós podemos criar um erro. Por exemplo, true. Deixa eu me lembrar. Aqui, escrevendo errado. True, new, illegal, argument, exception. Vou importar isso aqui. Não aceitamos valores vazios. Esse aqui é uma mensagenzinha. Agora, se não for, nós vamos enviar. Vamos fazer um else. Preciso, né? O que agora nós fizemos? Nós temos uma condição. Uma condição que diz: você, quando escrever um nome, dar um nome para a variável através do nosso método set nome, não pode ser vazio. Ele vai pegar o nome que você escreveu, ele vai comparar com o método equals, que é do próprio Java, vai ver se está vazio. Se estiver vazio, ele vai mandar uma mensagem de erro aqui no nosso console. Se não estiver vazio, ele vai seguir o seu caminho e vai dar o nome à nossa variável, nosso atributo. De igual maneira, podemos fazer para a idade, na hora de setarmos a idade. Vamos comparar, na verdade, idade com 0. Idade for igual a 0. Fechar o nosso bloco aqui. Não aceitamos valores vazios. Pode ser a mesma mensagem. Ou o campo idade. O campo idade não pode ser vazio. É a mesma coisa ali em cima. Bom.
O campo nome não pode ser vazio. Beleza, vamos executar o nosso programa. Funcionou perfeitamente. Mas o que acontece se zerarmos? Deixasse zero, né? Que o valor default. Mensagem de erro. O nome não pode ser vazio. Vamos dar um nome para ele. John. Vamos executá-lo. Ok. Ó, o nome, o campo idade não pode ser vazio. Pode ser zero, né? Podia ser mais específico. Vamos lá, o John tinha aqui 18 anos. Então vamos, compilamos. Voilà, funcionando perfeitamente. Basicamente, o conceito de encapsulamento é isso. Nós fazemos com que as nossas variáveis não possam ser acessadas diretamente, por isso nós fazemos private. Aí nós não conseguimos, em outras classes, alterá-la, como nós vimos aqui anteriormente. Eu também quero dar atenção aos gets. Eu não falei muito até agora, né? Mas vamos usar o método apresentar-se para isso. Como nós podemos fazer? Vocês estão vendo que ele está acessando diretamente a variável, né? O nosso atributo. Em vez disso, o que nós poderíamos fazer para não acessar diretamente? No caso, fora da nossa classe, nós usamos o set para citar o nome. Nós também poderíamos mostrar o valor aqui fora usando um get, né? Mas eu vou fazer isso dentro da nossa própria classe. Ah, Felipe, mas pode fazer isso? Pode. Ah, mas vamos apagar aqui. Vamos usar a chave this. Opa. This. Ponto. Opa. Get. Nome. Aham. E o this ponto get idade. Basicamente é a mesma coisa, só que agora nós estamos acessando o método para evitar trabalhar diretamente com a nossa variável, né? Nós poderíamos fazer a mesma coisa aqui, se quiséssemos fazer uma string, por exemplo. Is out. Aqui agora método get mais para concatenar e um ponto get nome. Salvamos e vamos executar para ver o que acontece. Ok. Aparece aqui um método getJohn. Opa, entendi. Não espaço aqui, ó. Não fica tão grudado. Ficou estranho. Vamos executar outra vez. O método get. Poderia ser até get nome, né? Para não ficar tão confuso do jeito que ficou. Get nome. E nós já sabemos que dentro do get nome tem nome. Vamos compilar. E apareceu aqui, ó. A nossa string e o nosso valor. Se a gente usasse aqui, por exemplo, os outros métodos que as outras pessoas, poderíamos fazer a mesma coisa. Ele funcionaria igual. E aí, pessoal? Aí nós criamos os nossos gets e setters. E engraçado, eles dão permissão para que nós alteramos a própria variável. Só que agora nós podemos criar um algoritmo, nós podemos criar aqui uma validação impedindo que essa nossa variável seja vazio. Porque antes, quando era pública, eu poderia fazer, por exemplo, ponto nome igual a vazio. Não podia?
Vamos fazer um teste? Aí agora, vamos mudar aqui para public. Salvamos, o erro sumiu de lá. O que ele vai acontecer? Ele vai alterar o nome do John e vai deixar vazio. Aí é o que nós justamente não queríamos. Nós então fazemos este encapsulamento para ter mais segurança na hora de salvar o valor à nossa variável. Gente, eu acho que era isso por hoje, né? Pessoal, se vocês assistiram até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Também, se tem alguma ideia, alguma sugestão, também deixe o seu comentário. Bom, eu acredito que eu falei tudo que nós tínhamos para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima aula.